Incerteza, desconfiança da torcida. A SAF no Brasil tem causado muita polêmica e o Cruzeiro, como cobaia, tem ido no caminho ou indo na frente, representando os times de marca maior. E o Ronaldo deu uma entrevista falando que o cenário é catastrófico na Raposa, né? A gente viu a maneira com que eles mandaram o Fábio embora, causando irritação nos torcedores que não compreendem o que está acontecendo dentro do clube. E o Ronaldo foi claro ao falar que tem uma cláusula de desistência aonde ele pode sim sair ou abandonar ou voltar atrás na compra do Cruzeiro. Essa instabilidade no Vasco da Gama, com uma guerra política e gestores mau caráteres que não têm condições mínimas de negociar o Vasco, pode levar o clube à falência. Depois da vinheta a gente vai trazer tudo que está acontecendo no Cruzeiro para ver se esse é o caminho que o Vasco tem que seguir para virar um clube empresa, mesmo a contragosto do sócio, passando no Conselho Deliberativo em uma manobra orquestrada por grupos políticos que fuderam com o clube. A Sempre Vasco e a Mais Vasco querem porque querem vender o Vasco da Gama. O Fábio foi e vai ser sempre um ídolo para o Cruzeiro e para a torcida cruzeirense. A dívida que encontramos, e cada dia que abrimos uma gaveta encontramos alguma surpresa negativa. Contraiu uma dívida milionária, bilionária, diria até. O cenário hoje ele é bem complicado, com receitas de até os próximos 2 anos já antecipadas, inclusive já gastas. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental, então não esquece de deixar o joinha aí, beleza? E se inscreve no canal e segue também o @vascaíno Cerrado lá no Instagram. Curte a aposta esportiva, tem um dos maiores grupos de aposta esportiva no Telegram, é o Tips Win. Só você vir aqui no link na descrição, você vai clicar e cair lá. Eles têm um índice de acerto muito grande e o melhor dono é vascaíno, Tips Win, beleza? Vamos falar agora de Vasco, o Vasco que ontem ganhou de virada na Copinha. Eu trouxe aqui aquela narração lá do Zé do Radinho e depois vieram falar comigo, agradecer, mas a gente é que agradece ali o carinho, a maneira que ele tocou o cavaquinho, cantando o hino do Vasco, e foi muito bacana. Então quem não conhece, se inscreve lá no canal Zé do Radinho, ele tá trazendo sempre narrações de jogos aí, inclusive do Vasco da Gama, beleza? E o Vasco que ganhou ontem de virada na Copinha, já estava garantido na classificação, se classificou em primeiro do grupo, já tem um jogo marcado para o mata-mata, joga amanhã às 11 horas da manhã contra o Joinville. Então amanhã, transmitido pela Sport TV ou o Zé do Radinho, você pode botar a imagem da Sport TV e no YouTube para ouvir o Zé do Radinho narrando, que é uma figuraça, e aí vai estar transmitindo lá o Vasco e Joinville às 11 horas da manhã, uma partida que é mata-mata agora, ganhar para continuar, beleza? Vamos falar da SAF, a polêmica que está gerando a compra do Cruzeiro, inclusive com uma possibilidade de desistência. Quem falou isso ontem em entrevista foi o próprio Ronaldo, comprador, o novo dono do Cruzeiro, e falou que existe sim uma cláusula onde ele pode desistir da compra. Estão avaliando tudo que está acontecendo ou que tem de dívida, abrindo as gavetas, e o caos é muito grande. Ele falou que a ideia agora não é desistir, é continuar, é enxugar a folha. Você vê que o Cruzeiro ele vai ter uma folha que dificilmente o Cruzeiro estará na primeira divisão em 2023. Para os cruzeirenses que acharam que ali seria uma virada de folha, e que uma virada de página, na verdade, e que o Cruzeiro já ia investir milhões e montar um timaço, a coisa não é bem por aí não. 600 mil reais vai ser a folha do Cruzeiro na Série B. Além disso, o Cruzeiro tem uma previsão de recebíveis de 60 milhões de reais, que já foi antecipado e gasto, mas tem uma dívida no ano de 90 milhões de reais. Imagina, você já tinha um déficit de 30 milhões de reais,
mesmo assim você já tem uma grana que era para o Cruzeiro receber já antecipada e gasta, como disse o Ronaldo. Eu vou trazer um trecho da entrevista onde ele fala, a matéria está aqui na Folha de São Paulo, né? Ronaldo vê cenário trágico no Cruzeiro e deixa aberta a possibilidade de desistir. Ex-jogador diz que pretende levar compra adiante, mas ainda analisa o tamanho do buraco. Por que eu estou trazendo essas notícias? Porque vai ter um vascaíno quadrado, que sempre tem um pé no saco, ou pé lá saco, vai, eu quero saber de porra de Cruzeiro. Está sendo discutido a mesma coisa no Vasco da Gama. Vendeu o clube na segunda divisão, cheio de dívidas, problemas, para depois a gente passar por esse mesmo... Se a gente tá achando ruim essas contratações, se a gente tá achando ruim o tamanho do Vasco hoje, imagine alguém comprar e fazer o que o Ronaldo tá fazendo, não ter uma grana para chegar e eliminar a dívida do curto prazo, tentar instaurar um regime de austeridade intenso ou mais extrema, né? Com uma folha salarial, a gente tinha uma de 4, agora de 3 milhões, passar para 600 mil. Imagina o time e o tempo que a gente vai ficar na segunda divisão. Então, eu vou trazer aqui o trecho que diz assim, ó: a cada dia que abrimos uma gaveta, encontramos uma surpresa negativa. Dificilmente o Ronaldo... definiu o Ronaldo nessa terça-feira sobre a análise que ele e a sua equipe têm realizado a respeito da situação do Cruzeiro. Na primeira entrevista que concedeu após anunciar a intenção de investir 400 milhões e adquirir 90% das ações da SAF, né, Sociedade Anônima do Futebol do clube, o ex-jogador afirmou que a dívida da instituição é maior do que ele esperava, bilionária até, eu diria, e confirmou que está prevista no pré-contrato a possibilidade de desistência. Olha o perigo, as incertezas dos clubes no Brasil, os primeiros que estão se tornando clube empresa. Primeiro que estão se tornando clube empresa pela dificuldade, pelo problema, pela falta de solução dos seus gestores, que é o caso do Vasco, né? Solução a gente tem uma torcida imensa que, se abraçar esse time de novo, voltar ao plano de sócio, voltar a trazer credibilidade com empresas vindo para ser parceiras e pagando o que é justo, montando times competitivos para que a gente consiga ganhar grana no curto prazo com campeonatos. Vou dar um exemplo: se a gente sobe para a Série A, ao invés de arrecadar 30, 40 milhões, a gente vai dar um salto para quase 100 milhões de arrecadação. Se tem no ano que vem uma posição melhor no Campeonato Brasileiro, você arrecada. Se vai para uma Libertadores, você arrecada. Se você consegue títulos como Copa do Brasil, ou chegar pelo menos nas semifinais ou em fases mais avançadas, você consegue arrecadar milhões que não precisa ser vendido o clube. O que precisa é, como o Leão falou numa live aqui no sábado, é de investir toda a força do Vasco no departamento de futebol, em um time forte para a gente voltar a ser competitivo. É o caminho que o Corinthians escolheu. O Corinthians, ao invés... E o Corinthians tem uma dívida bilionária também. Ao invés de pensar em austeridade burra, né? Ao invés de pensar em vender o clube, trouxe 4 nomes fortes, que é o Renato Augusto, lá o Juliano, o Roger Guedes e o outro que eu vou esquecer aqui agora, mas 4 bons jogadores que não só fizeram que o Cruzeiro ficasse na primeira divisão, que o Cruzeiro, o Corinthians, que estava ali brigando para não cair, como levaram o Corinthians a Libertadores. Olha a grana que faturou de prêmio de Campeonato Brasileiro, olha a grana que vai faturar de participação na Libertadores. Então o pensamento é esse: você quer ganhar uma grana no curto prazo, é investir num time de futebol e conseguir premiações ou voltar à Série A, que é o que o Vasco tem que fazer imediatamente, e não ficar nessa situação de penúria, de terra arrasada, destruindo o clube de propósito para poder vender barato para um movimento aí sórdido que tá rolando nos bastidores do Vasco, entre a Mais Vasco e a Sempre Vasco, com empresários já
tudo esquematizado para poder comprar o Vasco a preço de banana. E lógico, muito dessas pessoas se beneficiarem do caos, se beneficiarem da venda. Então por isso que para essas pessoas o interesse é muito grande. Saiu uma publicação do Roberto Monteiro dizendo que não vai aceitar. Se eles estão pensando que vão vender o Vasco às portas fechadas, isso não vai acontecer. Vai rolar muita briga, tá rolando a petição para que o Vasco... Aí tem vascaíno que fala, eu sou a favor da SAF, o Vasco tem que virar clube empresa. Olha o caos e instabilidade no Cruzeiro, olha como é que é a política no Vasco, olha os amadores que vão vender o nosso clube com outros interesses e não o interesse em fazer o Vasco voltar a ser gigante. Então pensa muito bem no caminho que a gente está entrando, que é um caminho sem volta e pode levar o clube a fechar as portas definitivamente. Então tá aí o Roberto Monteiro que se posicionou nas redes sociais, a petição que tá rolando, vou deixar o link mais uma vez para a galera que quer assinar a petição do SAF não no Vasco da Gama. A gente tem história, a gente tem torcida, a gente pode sim, com projetos como o projeto criado pelo Leve esse ano, Somamos, tirar o Vasco dessa situação sem precisar vender o nosso clube a preço de banana. Desejar para você um dia abençoado. Curte o vídeo, compartilha, deixa o seu comentário, sua percepção a respeito do assunto. Fique com Deus e saudações vascaínas.